Tell us about your departure from Apple. Oh, it was very painful. I'm not even sure I want to talk about it. What can I say? I hired the wrong guy. That was Scully? Yeah. And he destroyed everything I'd spent 10 years working for. Steve Jobs passou 10 anos construindo a Apple, 10 anos, e ele perdeu tudo em um único momento. Depois de anos de dedicação, ele fracassou e acabou sendo demitido da própria empresa que criou. E ainda assim, esse fracasso pode ter sido a melhor coisa que já aconteceu com ele. Mas esse aqui não vai ser um daqueles vídeos dizendo pra você simplesmente abraçar o fracasso ou parar de ter medo dele, porque a verdade é que o fracasso dá medo. Para muitas pessoas, o fracasso não é apenas uma lição, é o fim de um sonho, o fim da estabilidade, o fim de tudo pelo que você trabalhou. Ser capaz de falhar é ainda ter a chance de tentar de novo. Isso é um privilégio. 1976, Los Altos, Califórnia. 2 universitários que abandonaram a faculdade constroem um computador na garagem. Eles chamaram aquela máquina de Apple I. E aquele pequeno projeto acabaria se tornando uma das empresas mais influentes da história. And we are calling it iPhone. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Apple just hit $1 trillion in market value. Avance para 1983. A Apple está no topo do mundo e o Steve Jobs recruta o CEO da Pepsi, John Sculley, para ajudar a administrar a empresa. Mas 2 anos depois, tudo muda. 2 novos produtos, o Lisa e o Macintosh, não alcançaram as vendas esperadas. Daí começam os conflitos dentro da empresa. O conselho da Apple fica ao lado de John e Steve Jobs é forçado a sair da própria empresa. So anyway, I was told in no uncertain terms that there was no job for me. It was really tragic. Imagine isso por um momento, ser demitido da empresa que você construiu, da coisa que deu significado à sua vida. Eu comecei essa companhia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? A maioria das pessoas teria parado ali, e a verdade é que a maioria das pessoas para, mas para Jobs, esse não foi exatamente o fim. Depois de deixar a Apple, ele investiu em uma pequena empresa de animação, chamada Graphics Group, que mais tarde tornaria-se a Pixar. Ao infinito e além! Ele também fundou outra empresa chamada Next, criando computadores avançados para empresas e universidades. This is kind of the first computer of the 1990s. In other words, it's coming out with optical storage with the ability to synthesize sounds to orchestral quality in real time. Então, em 1996, algo inesperado acontece. A Apple compra a Next por 429 milhões de dólares. E Steve Jobs volta para a empresa, dessa vez como CEO. O mesmo fracasso que parecia ter destruído sua carreira acabou sendo exatamente o que trouxe ele de volta. Mas sendo totalmente honesto com você, Steve Jobs tinha um privilégio. Ele tinha tempo, ele tinha dinheiro, ele tinha experiência, e todas essas coisas deram a ele a capacidade de falhar e tentar de novo. É isso que muitas pessoas não percebem. Falhar é um privilégio. A maioria de vocês que está assistindo isso aqui agora provavelmente tem mais privilégios do que imagina. Por exemplo, você tem acesso a quantidades quase infinitas de conhecimento literalmente no seu bolso. Mas acho que um dos privilégios mais subestimados hoje é o de falhar. Porque se existe um momento bom para falhar, é agora. Você pode tentar algo, errar, cair de cara no chão e ainda assim acordar amanhã com outra chance. Mark Zuckerberg disse uma vez: os maiores sucessos vêm da liberdade de falhar. But I know too many people who haven't had the chance to pursue their dreams because they didn't have a cushion to fall back on if they failed. Mas eu conheço pessoas demais que nunca tiveram a chance de perseguir os seus sonhos, simplesmente porque não tinham uma rede de segurança. Para elas, o fracasso não é uma lição, é um luxo. Falhar não é de graça, e é exatamente isso que faz dele um privilégio. Então, se você pode se dar ao luxo disso, mesmo que seja apenas uma vez, comece agora, antes que o custo de falhar se torne alto demais.
Mas e as pessoas que não têm essa rede de segurança? Aquelas que realmente não podem se dar ao luxo de falhar. Para elas, o fracasso é assustador. Você ouve pessoas dizendo o tempo todo: falhar é bom, você deveria abraçar o fracasso. I have failed far more times than I've succeeded. Far more. You know why? Because failure is a wonderful teacher. Mas é fácil dizer isso quando você tem tempo, dinheiro ou recursos para tentar de novo. Algumas pessoas não têm isso. Para alguns, falhar simplesmente não é uma opção. Apostar tudo em um sonho pode significar largar o emprego que coloca comida na mesa, ou investir todas as economias em algo que pode dar I errado. had to support my family growing up instead of having the time to learn how to code. If I didn't know that I was going to be fine, if Facebook didn't work out, then I wouldn't be standing up here today. Em 1981, um jovem de 19 anos arrumou suas malas e foi para Hollywood. O sonho dele era simples: se tornar um ator, mas ele não tinha nada. Para ele, fracassar poderia significar perder tudo. Mesmo assim, ele decidiu tentar, e aquele jovem acabaria se tornando um dos atores mais famosos do mundo. Next guest is a very talented and funny comedian. Please welcome Jim Carrey. Good evening, ladies and gentlemen. And welcome to the show. Anos depois, ele disse algo que ficou realmente famoso: aprendi muitas lições com meu pai. A principal delas foi que você pode falhar fazendo algo que não ama. Então é melhor correr o risco fazendo aquilo que ama. I learned many great lessons from my father, not the least of which was that you can fail at what you don't want. So you might as well take a chance on doing what you love. Então talvez o verdadeiro privilégio não seja apenas falhar, talvez seja ter coragem de tentar, mesmo sabendo que tudo pode dar errado. Apostar em um sonho, sabendo que não há garantias. Porque mesmo que você falhe, você saberá que fez algo. E só isso já coloca você na frente da maioria das pessoas, que nunca nem tentou. Mas aqui está a questão: mesmo que o fracasso signifique o fim, mesmo que você não tenha o luxo de tentar várias vezes, ainda existe um risco maior do que falhar, e é o de não começar. Porque não começar também é um tipo de fracasso. Quando você olhar para trás na sua vida, provavelmente não vai pensar tanto nas vezes que errou, mas sim nas coisas que nunca nem tentou, porque você pode se recuperar de um fracasso, mas é muito mais difícil se recuperar de um arrependimento. Então, se você acha que começar algo significa arriscar tudo, lembre-se, o verdadeiro sacrifício pode ser não começar nunca e passar a vida toda se perguntando: e se eu tivesse assumido aquele risco quando eu tinha 20 anos, talvez minha vida fosse totalmente diferente. E talvez seja por isso que agora é o momento de tentar, porque não deveria ser o fracasso que você teme. Que realmente deveria assustar você é nunca tentar.